agradecê-los e apresentar os co-organizadores desse evento, o professor Ricardo Mafra, da UERJ, o professor Caio Machado, da PUC-Rio, agradecer as coordenações das universidades envolvidas e, inicialmente, agradecer ao professor João Pedro Nascimento, que deu um apoio institucional da FGV juntamente com o professor Rotino, e a Marília Araújo, que, como sempre, fez esse evento acontecer aqui. Gostaria de agradecer aos demais palestrantes presentes aqui e agradecer, né, aos servidores da CVM, na pessoa do superintendente-geral, Alexandre Pinheiro, que está aqui com a gente, que só estará no painel da quarta-feira. Nós estamos honrando com a presença aqui. Esse é um evento que só está acontecendo, claro, por causa do apoio da CVM. Então, enfim, é muito importante a gente estar aqui. E para mim é um particular prazer, uma honra estar organizando esse evento, porque foi durante a Faculdade de Direito, logo no início da Faculdade de Direito da PUC-Rio, que eu tive contato com o Mundinho do Mercado de Capitais, com o trabalho da CVM, a importância da supervisão, né? E então, assim, faço um agradecimento geral a todos os professores das casas envolvidas e das demais casas que têm esse trabalho importante de explicar o que é o mercado de capitais brasileiro, a importância, o impacto que gera e desde cedo gerar em vocês, alunos, essa vontade, né, essa curiosidade de saber mais a respeito e de pensar em potenciais carreiras envolvendo o mercado de capitais. Não sei se eu esqueci de algo nessa breve introdução aqui. Agradecer também os alunos, né, que não só estão presentes aqui, mas também os que ajudaram na organização do evento, né, feito também para vocês, como a Dora falou, para a gente conseguir juntar aqui, né, todos os alunos que são interessados na matéria e também realçar as potencialidades que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. A primeira universidade que produzem, né, grandes talentos no direito tributário, no mercado de capitais, e a CVM também, que tem aqui servidores com profundo conhecimento, né, e tem aqui, e que eles possam compartilhar esse conhecimento com vocês também. Então, agradecimento a todos. Exato, as ligas, em particular a Liga, ela é MNE aqui da FGV, a LEMP da UERJ, que nos ajudou com a organização, a divulgação, esse belo flyer que foi elaborado. E é isso, pessoal, vamos começar com uma palestra do professor João Pedro, presidente da CVM. Na verdade, hoje vai ser... Bom, primeiro eu queria começar aqui dando bom dia para todos e para todos, celebrando mais um encontro aqui na CVM, organizado por amigos tão queridos, na figura aqui do Caio, do Ricardo Gazora. O mérito da organização do evento é todo deles. A gente só deu o apoio institucional, a verdade é que hoje em dia a gente tem tão pouco tempo disponível que eu não participei da organização. Então, parabéns para vocês, mais um evento importante acontecendo aqui na FGV. Eu sou chamado para palestrar nas outras escolas, e para mim é sempre um prazer. Eu só faço um pedido, para que um evento de igual relevância seja também feito aqui na CVM. Eu queria começar dizendo o seguinte. João, deixa eu só te interromper um segundo, desculpa. Queria trocar o microfone com você, mas eu queria também chamar o Alexandre para sentar com a gente na mesa, por favor. Vamos deixar isso aqui. Bom, deixa eu fazer algumas falas que eu acho que serão importantes aqui para a nossa conversa. A primeira fala que eu queria dizer é uma fala de agradecimento aos servidores da CVM, que, a despeito de terem agendas superlotadas, vieram aqui compartilhar um pouco do conhecimento deles com vocês. E se nesse primeiro momento a homenagem foi feita ao nosso SGE, que é merecedor de todas as homenagens, eu queria também fazer duas outras homenagens importantes. A primeira delas é o João Mansal, que está fazendo aniversário hoje. Tá? Esse é, além de um servidor muito querido, um dos meus grandes amigos de vida, uma pessoa que eu gosto de compartilhar todos os meus dias. Não sei se ele gosta tanto de conviver comigo quanto eu gosto de conviver com ele, mas eu certamente gosto muito de conviver com ele. E ao Fernando, que está aqui, trouxe o filho dele, e ao Gustavo, que veio também. Eu acho que se vocês soubessem a quantidade de pendências que essas pessoas têm para resolver, vocês entenderiam a importância da gente exaltar a presença delas hoje aqui com vocês.
é de uma generosidade que não se mede nos minutos que serão consumidos nesse encontro matinal, mas se mede, na realidade, nesse esforço de tentar multiplicar o conhecimento e compartilhar um pouco do que eles sabem. Quando a Zora, o Ricardo e o Caio me convidaram para falar nesse painel inicial sobre os desafios atuais da supervisão da CVM, eu pensei em muitas coisas, né? A primeira delas era falar um pouquinho do que é a CVM. Os alunos que já foram meus alunos em outras disciplinas sabem isso de cor e salteado. Outros ainda não. Então, vou tentar ser o mais objetivo possível. Eu diria para vocês que a CVM é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, que é responsável pela regulação do mercado de capitais. E quando a gente fala que ela é responsável pela regulação do mercado de capitais, esse esforço de regulação, ele se desdobra em muitas agendas. Tem um pedaço que a gente chama de agenda regulatória, prepara as regras que serão observadas pelos participantes desse mercado. Uma outra agenda é uma agenda de supervisão, que é uma agenda que na realidade a gente fala do acompanhamento para verificar se aquelas regras que foram ali editadas vêm sendo cumpridas. Além disso, a gente fala muito numa agenda também sancionadora, que é quando a gente tem desvios de conduta, falhas no cumprimento dessas obrigações que dão ensejo à existência de processos sancionadores. A gente também fala muito numa agenda, que é uma agenda importante, que é a agenda executiva, né? A CVM ela é uma entidade que tem vida própria, ela é como uma companhia. Ela tem uma diretoria e um conselho de administração, por assim dizer. Nesse quesito é importante que a gente esclareça que os diretores da CVM, a quem cabe a função executiva, se a gente fosse fazer uma transposição da realidade da autarquia para os modelos de governança corporativa, os executivos são os superintendentes da nossa casa. Eles são os executivos. E aí, na realidade, o órgão de supervisão, função colegiada, etc., é o colegiado da CVM, os diretores da CVM. Chegou aqui o nosso Berwanger e o Rafão, mais dois queridos servidores que vieram prestigiar. Eu queria agradecer a presença de vocês hoje aqui para dividir o conhecimento com vocês. E quando a gente fala dos desafios atuais da supervisão do mercado de capitais, caramba, são muitos. Eu podia falar aqui desde a parte mais chata, falando para vocês que nos últimos anos o mercado de capitais ele cresceu muito em tamanho, em relevância, em complexidade, em número de emissores, em volumes de emissão, em temas. E o regulador foi sendo paulatinamente enfraquecido porque ele não acompanhou esse crescimento. Um dos grandes desafios quando a gente fala em supervisão no mercado de capitais é o fato de que esse mercado se tornou um mercado muito grande, muito sofisticado, lidando com temas muito complexos e muitas vezes o regulador desse mercado ele não foi equipado com as mesmas ferramentas que seriam necessárias para existir uma proporção no enfrentamento desses desafios. Só que a gente faz do limão uma limonada. A CVM, ela tradicionalmente extrai das ideias o dinheiro que ela não tem no seu orçamento. A CVM, ela adota medidas de supervisão que são equiparáveis a medidas de supervisão de outros países de referência. Aqui no Brasil, a gente tem um apoio muito grande dos órgãos de autorregulação. A supervisão de determinados segmentos dentro do mercado de capitais, ela é feita a muitas mãos. Ela é feita pela CVM, nós somos os responsáveis por essa função. Em alguma medida, naquilo que compete uma delegação, sem que exista um prejuízo da qualidade do serviço público oferecido aos destinatários, a gente tem apoios em outros autorreguladores. Exemplos clássicos disso. Dentro da indústria de fundos de investimento, a CVM tem um acordo historicamente bem sucedido com a Anbima, que é responsável pela autorregulação desse segmento. A
A gente tem outros autorreguladores e entidades de classe que apoiam o trabalho da CVM. Um exemplo bem sucedido é a BSM. A BSM é o autorregulador dos mercados organizados. Ela acompanha, por exemplo, movimentações atípicas feitas em operações de bolsa, eventuais operações que possam vir a se caracterizar como um ilícito administrativo no mercado de capitais. E nesse sentido, a CVM ela se complementa desse apoio que é oferecido pelas entidades de classe, pelos autorreguladores, e a gente vai, ao longo dessa história tão bonita, entregando um trabalho que é de qualidade. A CVM ela tem 48 anos, 9 faz no final do ano. No final do ano a gente completa 49 anos de existência. 49 anos de reconhecimento, quando comparado ao Serviço Público Federal, de um trabalho de excelência, indiscutível. Um trabalho que precede a esses valorosos servidores que estão aqui. Eu não sei se precede o Alexandre Pinheiro, tá? O Alexandre Pinheiro estava lá no dia que fizeram a pedra fundamental. Estava ele e o Eduardo Moanes. O Eduardo Moanes é um servidor que existe na CVM, que trabalha lá há 47 anos. Foi ele que contratou o Alexandre Pinheiro. Só tinha ele quando começaram. Eu queria dizer para vocês que, na realidade, o trabalho que é historicamente feito na CVM há muitos e muitos colegiados, e vocês vão ter a oportunidade de conviver com outras pessoas que passaram pela CVM em outros momentos, pessoas que deixaram a sua contribuição nesse legado histórico de um serviço bem desempenhado. Supervisão é um tema dificílimo, é um tema acalorado, é um tema que muitas vezes acende paixões, né? É importante que a gente traga algumas reflexões para vocês. Né? Quando a gente compara o modelo regulatório da CVM com o modelo regulatório de outros reguladores do mundo, para a CVM foram alocadas mais responsabilidades do que as responsabilidades alocadas, por exemplo, para a SEC. Se comparar a CVM brasileira com a CVM americana, a CVM americana tem menos obrigações do que a CVM brasileira. Veja-se, por exemplo, o seguinte contexto. Aqui no Brasil, a CVM é responsável pela regulação daquilo que nos Estados Unidos é partilhado em 3 grandes casas. A SEC, que é a CVM americana, que faz a regulação da maior parte dos temas que a gente olha para cá, mas lá eles também têm um regulador chamado CFTC, que é o Commodity Future Trading Commission, que na realidade faz a supervisão dos derivativos. Lá eles também têm o PCAOB, que faz a supervisão das empresas de auditoria. E na CVM você faz o trabalho desses 3 órgãos consolidado numa casa única. Ainda tem um outro detalhe, que em alguma medida no Brasil compete à CVM um papel que em muitos outros países é atribuído aos judiciários em divisões especializadas. Quando a gente vê, por exemplo, o modelo americano, e a gente olha aquelas decisões bem fundamentadas, que a gente gosta de usar como referência aqui no Brasil, tradicionalmente, as decisões da Corte de Delaware, e o Caio vai lembrar que há uns 2 meses atrás, a gente teve o prazer de receber aqui nesse mesmo local o Chief Justice Strine, que foi, por assim dizer, o presidente da Corte de Chancelaria de Delaware, como se fosse a Suprema Corte para discussões societárias do principal estado americano. São eles que julgam as demandas societárias que aqui no Brasil quem julga é a CVM. Interessante até vocês falarem sobre esse tema com o Fernando, que virá na sequência, porque o Fernando é responsável por uma das nossas áreas. Ele é responsável pela CEP. A CEP é a área que cuida das companhias abertas da CVM, por assim dizer, tentando simplificar o discurso de graduação. O que a CEP faz na CVM é mais ou menos o trabalho de supervisão, verificação do cumprimento das regras, e são eles também a área acusatória quando fica verificado o desvio de conduta e o descumprimento. Guardadas as devidas proporções, comparando com a SSE e a SIM, que falarão na quarta-feira
na UERJ, o Bruno Gomes e o Marco Veloso são as pessoas que olham para essa mesma atividade, ao invés de tendo como objetivo final as companhias abertas, tendo como objetivo final os fundos de investimento. E aqui a gente podia falar também da área que olha para as ofertas públicas, da área que olha para a orientação aos investidores, da área de normatização, também liderada pelo Antônio Verlander. A CVM tem uma área específica para dar cumprimento à sua agenda regulatória. A gente identifica os temas que precisam de uma intervenção regulatória, coloca esses temas em perspectiva, muitas vezes, antes mesmo de iniciar uma atividade regulatória, faz uma análise de impacto regulatório para verificar o que se pretende fazer, quais são as consequências mercadológicas da interferência regulatória que será feita, produz-se uma minuta, submete-se essa minuta a uma consulta pública, colhe-se as contribuições dos participantes privados. Na CVM a gente tem uma frase que o João Gonçalo gosta muito, que norma bem feita é aquela que é construída por meio da escutativa, ouvindo os participantes de mercado. A CVM nunca faz de modo militar uma regra, a gente nunca pega ninguém de surpresa com uma regra. A gente produz uma regra, submete a consulta pública, as pessoas trazem as suas respectivas contribuições e a gente edita uma norma final. Ainda tem o mercado. Sim, a gente faz um relatório da audiência pública, que é um documento riquíssimo de conteúdo, que é até interessante que isso olhando de dentro, cara, é muito legal, porque a gente agora está no momento de, em breve, anunciar, divulgar a versão que vai para a consulta pública da nova resolução 44. A gente está melhorando uma regra que fala dos fatos relevantes, dos comunicados ao mercado, como que essa questão é tratada, quando que o acionista tem que dizer que tem interferência ou vontade de assumir uma função na administração, etc. Foi uma delícia participar dessa regra, como tem sido participar de outras tantas. E essa regra vai ser submetida à consulta pública. E a gente vai colher várias outras contribuições para depois editar uma versão final. Está no finalzinho para indicar agora a versão final da regra do fácil. Muitos de vocês já ouviram falar dessa regra. Aquela regra é uma regra especialmente importante no nosso esforço de democratização do mercado de capitais. Ela vai dar acesso ao mercado das companhias de menor porte, assim entendidas, aquelas que têm uma receita bruta de até 500 milhões de reais. Enfim, todas essas áreas finalísticas da CVM, elas respondem ao SGE, o Superintendente Geral Executivo. O Superintendente Geral Executivo, na realidade, ele tem uma função fundamental dentro dos eixos e parafusos ali da CVM para que a máquina funcione, especialmente quando a gente tem menos peças do que deveria. Então, assim, falar dos desafios atuais de supervisão do mercado de capitais, eu podia passar a manhã inteira aqui, só que eu ia privar vocês da oportunidade de ouvir os servidores da casa. Eu acho que esse é o grande privilégio que eu hoje de manhã. Até porque muitos de vocês são alunos da FGV e já estão cansados de não falar. Então, eu vou dar para vocês a oportunidade de seguir aqui para as próximas janelas do painel, convidando aqui para a mesa o Fernando, e passando das horas para fazer as honras da casa. Né? Obrigada, professor.